Olá, planetários! Episódio 166 do programa Aprendendo Fácil. Devo dizer para vocês que este é o episódio mais difícil que eu já construí, uma vez que falar de filosofia precisaríamos de anos e não minutos. E desta forma reduzida, trouxe para vocês o que é filosofia. Não esqueça de apoiar nosso canal, dê uma curtida, inscrevam-se! Eu sou o professor Alex Caparelli e vamos ao episódio? E no episódio 166 do programa Aprendendo Fácil, o que é filosofia? O que é filosofia? A filosofia lida com o conhecimento e com o pensamento de maneira abstrata, crítica e conceitual. A filosofia é uma área do conhecimento que coloca em questão o próprio conhecimento. Os filósofos, desde a antiguidade, tentaram entender o mundo e tudo o que há nele, seja concreto, abstrato ou de maneira conceitual, perguntando pelas essências das coisas por meio da pergunta o que é. Passaram a formular definições complexas e envoltas em problemas, que resultaram em um movimento de constante problematização e formulação de novas questões que rodeiam as perguntas: como é? Por que é? Em que situações se aplica? Etc. Planetários, trago para vocês as origens da filosofia. E ela surgiu há mais de 4.000 anos, no ano de 2585 a.C. A sua origem está na Grécia e o seu precursor é Tales de Mileto. Planetários, entenda as diferentes áreas da filosofia. E essas áreas de estudos, elas são comuns nos diferentes contextos históricos da filosofia. São elas: a metafísica, a epistemologia, a moral e a ética, a lógica, a estética e a política. Sauí 2010 traz a etimologia. A palavra filosofia do grego é uma composição de duas palavras, philos e sofia. A primeira é uma derivação de philia, que significa amizade, amor fraterno e respeito entre os iguais. A segunda significa sabedoria, ou simplesmente saber. Filosofia significa, portanto, amizade pela sabedoria, amor e respeito pelo saber. E o filósofo, por sua vez, seria aquele que ama e busca a sabedoria, tem amizade pelo saber, deseja saber. Planetários, trago para vocês as características da filosofia, pois dão às pessoas a liberdade para pensar por si mesmo. O segundo é a radicalidade. E essa é apenas a base para que o próprio indivíduo possa pensar por si mesmo. A historicidade, pois analisa as questões até chegar à raiz dos problemas. E por fim a universalidade, pois a filosofia possui temas que interessam a generalidade do universo humano. Veja o tamanho da proporção filosófica. Conceito de filosofia. A filosofia é um ramo do saber que procura entender os conceitos ou as essências de tudo o que existe no mundo, criando assim as definições conceituais. Os conceitos que nascem daquelas definições são, por sua vez, significados complexos que movimentam problemáticas. Os problemas são os processos pelos quais a filosofia funciona, conforme Porfírio 2024. Planetários, trago para vocês as disciplinas que são aplicadas nos cursos de filosofia. São elas: a ética, a filosofia social e política, a estética, a lógica, a filosofia da religião, a história da filosofia, a filosofia da história, a filosofia da ciência, a filosofia das reticências, a epistemologia, a metafísica, a filosofia da mente e, por fim, a teoria da ação. A palavra filosofia é de origem grega e significa amor e sabedoria. Filosofar quer dizer refletir sobre questões fundamentais da vida humana, porque quem o faz sente que precisa de uma resposta e essas questões para viver melhor. Filosofia, mesmo sem saber o nome dessa atividade, quem se pergunta, por exemplo, como deveria ser uma sociedade justa, ou como distinguir entre o que verdadeiramente sabemos e o que apenas opinamos. Também filosofa que busca a maneira correta de enfrentar um dilema moral. Ou quem quer saber se a existência humana tem um significado.
publicado por professor Dr. Alberto Cupani, 2023. Numa publicação de Pedro Menezes, trago os maiores filósofos da história. E foram esses caras que transformaram a filosofia ao longo desses 4.000 anos. Seu precursor é Tales de Mileto, Heráclito, Parmênides, Sócrates, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Maquiavel, Descartes, Locke, Kant e Hegel, Nietzsche e a francesa Simone de Beauvoir. Publicado pelo Colégio Rio Branco no portal do Estadão 2016, a filosofia permite ao ser humano compreender melhor a si mesmo, a sociedade e o mundo que o cerca, estimulando uma maior autonomia do pensar, agir e se comportar. A partir dela e ao longo dos séculos, foram e são fundamentados projetos, pesquisas, produções científicas, artísticas e culturais. A filosofia nasceu da necessidade de orientar-se e encontrar um princípio norteador que ressalte o questionamento da existência do homem no mundo e do mundo no homem. Ela é capaz de delimitar limites e ainda assim proporcionar liberdade. E esse é o referencial bibliográfico do episódio 166, O que é Filosofia? E aí, planetários, curtiram o episódio 166 do programa Aprendendo Fácil? Tivemos a difícil missão de trazer o que é filosofia para vocês. Resumir em poucos minutos estudos de vários séculos é bastante difícil e complicado. Mesmo assim, trouxemos para vocês o que é filosofia. Inscreva-se no nosso canal, dê uma curtida, participe! Eu sou o professor Alex Caparelli, eu sou o Planeta Marketing Oficial.